Olá, bom dia. Dadas as questões que foram levantadas depois do meu post de ontem relativo ao PSI 20, decidi fazer uma análise individualizada ao índice relativamente aos seus congêneres. Dizia eu ontem que o PSI 20, o índice em si, se encontra em maus lençóis porque alguns dos seus títulos se encontram próximos do abismo. Abismo é uma palavra pesada, é verdade, mas é uma palavra que, se pensarmos bem, bastante interessante do ponto de vista figurativo, porque nós podemos estar perfeitamente a olhar para o abismo e virar para trás. De facto, algumas das ações do PSI 20 estão neste momento muito próximas de zonas de suporte decisivas. Podem perfeitamente não as quebrar, mas a quebrarem-nas, isto deixá-las em muito maus lençóis. Começando aqui por uma análise mais próxima ao PSI 20 em si, ao índice, eu continuo com a opinião da última semana. Eu tinha deixado aqui uma certa neutralidade no curto prazo, porque de facto poderíamos ter aqui uma reação descendente, a reação descendente que se esperava à zona de resistência, mas podíamos também ter uma lateralização, de facto só foi quebrada em baixa na última semana. A semelhança do que disse para o IBEX na semana passada, eu não gosto muito de analisar padrões de curto prazo, de curtíssimo prazo, no gráfico diário. Não faz muito sentido, principalmente se pensarmos em negociá-los. Mas repare-se que tivemos aqui uma pequena consolidação que foi originada por movimento ascendente e tivemos uma quebra em baixa com volume. Isto significa que muito provavelmente, ou pelo menos existe a possibilidade de termos uma continuidade deste movimento descendente pós-quebra e de termos uma aproximação só pelo movimento de consolidação aqui à zona dos 6.900 pontos. Não será nada de extraordinário, não seria nada de surpreendente. Também já tinha levantado essa possibilidade em semanas anteriores de nos aproximarmos aqui da zona dos 6.700, 6.800 pontos e será nesta zona muito provavelmente que teremos a decisão de médio prazo nos próximos tempos. Não será por aí também que eu deixarei de estar no índice em si otimista numa ótica de médio e longo prazo. Sem termos aqui a quebra em baixa, pelo menos dos 6.400 pontos, não existe qualquer motivo para alterar essa opinião. Ora, mas porquê é que eu posso ter uma opinião positiva numa ótica de médio e longo prazo em relação ao índice e ainda assim estar desconfiante em relação a vários dos seus títulos individuais? Repare-se que o índice português não é proporcional. Nós temos duas, três ações que representam quase mais de metade do índice. Isso significa que se tivermos dois, três títulos a subir, os mais pesados, e todos os restantes a descer, não deixamos de ter vários títulos a entrar num ciclo fortemente negativo e ainda assim o índice pode perfeitamente continuar o seu movimento ascendente. Não sei se é isso que vai acontecer, mas existe de facto essa possibilidade. Continuando aqui no índice, então, no médio e longo prazo, até que essa barreira dos 6.400 pontos seja quebrada em baixo, não tenho nada a dizer. Vou continuar aqui com uma perspectiva ascendente. Numa questão de curto prazo e pelo movimento de consolidação que foi quebrado em baixo, que acabamos de ver, eu vou deixar aqui uma seta vermelha, porque existe de facto a possibilidade na próxima semana continuarmos com um movimento descendente. Isto exacerbar-se-á se já nem tanto pelos problemas do BES, eu vou analisar amanhã ou depois o BES de uma forma mais aprofundada, mas eventualmente será durante a próxima semana que o BCP vai anunciar o seu aumento de capital e será esse aumento de capital, seria eventualmente, volto a entrar no campo do eventual, eventualmente este aumento de capital teria sido já anunciado esta semana, só não foi anunciado esta semana porque houve aquela questão no BES e isso retiraria alguma da visibilidade e protagonismo ao BCP que é necessária se quisermos ter um aumento de capital de sucesso. É possível que o BCP se tente distanciar um pouco mais em relação a toda esta situação para angariar investidores, para não haver uma conotação tão negativa associada à banca, mas ainda assim é bastante provável que não entremos na época estival sem que o BCP anuncie o seu aumento de capital e sem que ele vá adiante, porque isso seria muito mau para o BCP deixarmos que a Silly Season se instalasse totalmente sem que houvesse ainda uma definição no que diz respeito ao aumento de capital. Ora, definidas que estão as coisas em relação ao PSI 20, vou aqui passar muitíssimo rápido pelos títulos que estão muito próximos do tal abismo a que eu me referia e que podem, por isso, estar muito, muito próximos da sua decisão, da sua zona de decisões em termos de médio prazo. O primeiro deles é a Altri. A Altri, repare-se, já referi imensas vezes ainda na análise da semana passada, está aqui muito próxima da zona de suporte. Se esta zona de suporte quebrar em baixo, temos a ativação definitiva de um Head and Shoulders massivo
e isso comprometeria definitivamente o futuro de médio prazo do título. O outro título é o BCP, também aqui muito próximo da sua zona de suporte. Mais uma vez, se tivermos também aqui a quebra em baixa desta zona de suporte, temos também a ativação do Head and Shoulder Stop e também a possibilidade de termos uma inversão de médio prazo e pelo menos uma aproximação aqui à zona dos 11 cêntimos, 11 cêntimos e meio. Falarei um pouco melhor sobre o BES amanhã, mas da mesma forma estamos muito próximos da zona de suporte e uma vez mais exatamente o mesmo cenário. Também a Sonai está numa situação semelhante. Aqui o que mais me preocupa é esta sequência de lower highs e se tivermos a quebra em baixa desta zona de suporte, as coisas podem ficar feias também na Sonai. Temos vindo progressivamente a ter uma lateralização ascendente e geralmente a lateralização ascendente, quando já temos um título muito esticado, não é bom sinal. A somar a esta questão, temos aqui vários picos de volume em dias negativos, o que pode indiciar distribuição. Para já, nada a dizer ainda da Sonai, tal como das restantes. Enquanto não tivermos a quebra em baixa das zonas de suporte-chave, não há muito a temer, mas de facto, à medida que nos aproximamos dessas zonas, a possibilidade de tal acontecer aumenta significativamente. Por fim, na minha lista de ações borderline, temos as Onótimos, que eu também já, durante esta semana, lhe fiz uma análise e indiciei que as coisas poderiam estar a ficar perigosas. Repare-se, já tivemos aqui uma quebra em baixa da linha de tendência ascendente, tivemos aqui uma ativação do cenário 1, 2, 3 Trend Change, inclusive atingimos já aqui a projeção após a quebra, temos uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior e também a sequência de mínimos relativos superiores ao anterior quebrada e eventualmente caminhamos para uma nova quebra em baixa desta zona de suporte. Se isso a verificar-se, temos aqui as Onótimos em muito maus lençóis, já se verifica, na minha opinião, a quebra em baixa desta zona de suporte em particular foi muito negativa e isso poderá evidenciar uma acentuação do movimento descendente. A ver, vamos, mas era sobre estas situações que eu falava ontem e são estas precisamente as situações que me preocupam. Apesar de o índice, e temos aqui o caso da EDP, por exemplo, podemos vê-lo muito rapidamente, e a EDP é um bom exemplo. Continuamos aqui num movimento ascendente bastante salutar, com um aumento de volume. Isso também vai suportando o índice, vai impedindo maiores quedas, mas isto não quer dizer que alguns dos seus constituintes não queiram estar próximos de ter aqui uma inversão de tendência que poderia ser muitíssimo preocupante. Mesmo que o índice continuasse a lateralizar ou a descer devagarinho, e mesmo que continuássemos com alguns dos constituintes a subir, isso não deixaria de me preocupar, sobretudo se eu não tivesse diretamente o índice, mas tivesse determinadas ações sobre o índice. Bem, por esta semana é tudo. Penso que essa questão de ontem ficou devidamente esclarecida. Ficará então para mais tarde a análise aos restantes índices representativos. Obrigado a todos pela atenção e um resto de bom dia.